Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, pessoal? Aqui quem está falando novamente é o professor Felipe Labruna. Hoje é dia 13 de novembro de 2024 e eu estou aqui para falar hoje para um pouquinho, fazer uma crítica literária e alguns comentários sobre essa obra aqui do Machado de Assis, Casa Velha, tá? Este livro aqui que foi publicado em folhetins entre os anos de 1885 e 1886 na revista A Estação e depois foi publicado postumamente em formato de livro no ano de 1944 pela editora Garnier. Tá, pessoal? Vou falar um pouquinho sobre esse livro aqui, que é um dos menos conhecidos do Machado de Assis. É um livro pouco conhecido pelo grande público, porém é um livro que nos últimos anos chamou a atenção em razão das exigências nos vestibulares, tá? Bom, eu, como de costume, fiz algumas anotações aqui sobre o livro, né? Que eu fiz a leitura. E eu queria falar algumas coisinhas. Minha intenção não é falar muito o enredo do livro, né? Não é falar, muito menos falar o final, mas sim falar um pouquinho, como de costume, do autor, do contexto histórico e também do contexto narrativo da obra, tá? É para aguçar a vontade de ler o material. Hum. Bom, então, começando a falar um pouco sobre o autor, Machado de Assis, Joaquim Maria Machado de Assis. Nasceu no ano de 1839 e faleceu no ano de 1908 aos 69 anos. Nascido e falecido no Rio de Janeiro, nascido no Morro do Livramento, de origem humilde, Machado de Assis, que tinha a origem racial mestiça, tendo sido neto de negros escravizados, e também filho de uma portuguesa, tá? E ele tinha um apelido de bruxo do Cosme Velho. Reza a lenda que foi chamado assim porque foi visto por alguns vizinhos queimando cartas dentro de um caldeirão que mais parecia um caldeirão de bruxaria. E o Cosme Velho é o bairro do Rio de Janeiro em que viveu a maior parte da vida. E apesar que esse apelido, o Bruxo do Cosmo Velho, só veio a pegar mesmo vários anos depois, através do Carlos Drummond de Andrade, que escreveu um poema em sua homenagem chamado A um Bruxo com Amor. Então é por isso que é chamado de Bruxo do Cosmo Velho. Bom, o Machado de Assis foi um escritor que é praticamente um autodidata, né? Ele não estudou pouco na escola formal nos primeiros anos de vida, também não fez faculdade, porém se destacou no eixo literário e na intelectualidade. Inclusive foi o fundador da Academia Brasileira de Letras e ocupou a cadeira 23 da instituição. Por curiosidade, a cadeira número 1 foi ocupada por José de Alencar. E o Machado de Assis, eu gostaria de dizer que ele se dedicou aos romances, às crônicas, às poesias, às análises literárias e à dramaturgia. Tá? Na parte da dramaturgia e na parte da poesia, ele não obteve muito sucesso. Porém, é considerado um dos maiores, aliás, o maior romancista do Brasil e ao lado do Eça de Queiroz é considerado um dos maiores escritores de romance em língua portuguesa. Então, assim, o grande destaque do Machado de Assis é em romances e também em contos. E nos jornais da época também como crítico literário e também como cronista. Então, até fiz uma colinha aqui. A obra dele é composta por 10 romances, tá? Por 20 contos, é, livros aliás, 20 contos, não, 205 contos, né? Eu não estou entendendo a própria letra aqui. 205 contos por 10 peças teatrais, 5 coletâneas de poemas e sonetos e mais de 600 crônicas.
Então, é uma obra muito vasta, né? E ele que, inclusive, é responsável por lançar o movimento realista brasileiro, ele que encampou tanto o movimento romantista, também chamado pelos intelectuais das letras de convencionalismo, e pelo realismo, também chamado de fase madura, né? Na fase realista é conhecida a chamada trilogia realista, que é composta pelos livros Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Esses livros são verdadeiros romances psicológicos, são romances que tratam sobre os sentimentos, sobre as angústias do ser humano, em detrimento da fase romântica, que é uma fase que é mais rica no detalhe narrativo, né? E não tanto nas aguras psicológicas dos seus personagens. Então, o que acontece? Este livro, Casa Velha, há intelectuais que dizem que ele pertence à fase romantista. E há outros intelectuais que dizem que é pertencente à fase realista. Por quê? Porque ele foi... a fase realista do Machado de Assis, ela foi inaugurada no ano de 1880, quando foi publicado nos primeiros folhetins a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, que também foi publicada em livro no ano de 1881. Então, é dito que este ano de 1880, né, esse biênio 1880-1881, foram um marco do movimento realista, né? Acontece que essa obra foi escrita e foi publicada, essa obra Casa Velha, ela foi lançada em formato de 26 folhetins nos anos de 1885 e no ano de 1886 na revista A Estação. Então há quem diga que em razão dessa cronologia pertenceria à fase realista. Porém, o que acontece? Essa obra, há quem diga que ela já havia sido escrita bem antes do ano de 1885, porque ela tem todos os traços de uma narrativa romântica. Então, há quem diga que, na verdade, o Machado de Assis já havia escrito essa obra bem antes do ano de 1885, e apenas esse ano e no ano seguinte essa obra foi sendo lançada em fascículos, né, em folhetins, em 26 capítulos que foram publicados nessa revista Estação, que era uma revista que era direcionada às jovens, às mulheres burguesas do ramo da moda. Não se sabe muito bem por que essa história foi publicada, né, nessa revista, mas fato é que depois que houve essas publicações, a obra permaneceu esquecida por 60 anos, e só em 1944 essa obra foi resgatada por uma pesquisadora chamada Lúcia Miguel Pereira, que ao longo de 8 anos fez a compilação de todo esse material, e no ano de 1944 essa obra Casa Velha foi lançada pela editora Garnier. Essa aqui é a editora Veríssimo, mas a primeira editora que lançou a obra foi a editora Garnier, tá? Então, assim, tudo indica que essa obra foi escrita antes dos anos de 1885, antes do ano de 1880, quando é inaugurada a fase realista. Então, a maior parte dos estudiosos diz que essa obra é sim da fase romântica, tá? E aí, há quem diga que é um romance e há quem diga que é uma novela. O pesquisador John Gladstone, que é um pesquisador britânico especializado em Machado de Assis, ele chama essa obra de um romance, mas a maioria dos estudiosos chama essa obra de uma novela. E por que uma novela? Como eu já disse em alguns vídeos, a novela ela é muito parecida com o conto. O que diferencia a novela de um conto é o tamanho, os contos são menores. Mas o que assemelha a novela e um conto é que a narrativa gira em torno de
poucos personagens. A narrativa costuma ter um enredo, né? Que um personagem principal e alguns poucos personagens que orbitam esse personagem principal dentro de um único enredo. Já o romance, ele é maior, com vários protagonistas, com narrativas que se entrelaçam, né? Dito isso, inclusive, as telenovelas que nós temos aqui no Brasil, em verdade, são teleromances. Então, a maioria dos estudiosos chamam essa obra aqui de uma novela, tá? Por quê? É uma novela porque ela é um pouco maior que um conto, mas que ela tem uma história, um personagem, poucos personagens principais, e toda a narrativa gira em torno de apenas um enredo, tá? Mas assim, o que acontece? Eu falei aqui a respeito da fase que é considerada fase romântica, né? E aqui, na verdade, o que é interessante ser falado é que a história do livro, da narrativa, ela se passa entre os anos de 1838 e 1839. E o que estava acontecendo no Brasil nessa época? Nós estávamos no final do período regencial, que perdurou por 9 anos, entre os anos de 1831 e 1840. Então, para falar rapidamente o que foi o período regencial, no ano de 1831, o imperador Dom Pedro I renunciou ao trono brasileiro para ser imperador em Portugal e deixou seu filho Dom Pedro II, naquele ano de 1831, então com 5 anos e 4 meses de idade. Então, por óbvio, não tinha a idade para imperar no Brasil. Então, até o ano de 1840, o Brasil foi governado por regentes. E então, houve 4 períodos de regência, sendo que os 2 últimos foi a regência una de Feijó e a última, que é a regência que estava em vigência na nossa narrativa nos anos de 1838, 1839, a regência de Pedro de Araújo Lima, o chamado Marquês de Olinda, né? E então, no ano de 1840, houve o chamado golpe da maioridade, ou a declaração de maioridade de Dom Pedro II. Então, com 15 anos de idade, no ano de 1841, foi coroado imperador do Brasil para o segundo reinado. Então, vamos lá. A nossa história se passa entre os anos de 1838 e 1839. E é no Rio de Janeiro, e o cenário principal é uma casa velha. Uma casa velha que é uma casa fidalga, uma casa da alta classe aristocrata carioca. Ali, embora a chefe máxima, né, fosse a Dona Antônia, a viúva de um ex-senador do imperador Dom Pedro, senador não, um ex-ministro do imperador Dom Pedro I. Esse ministro faleceu e deixou a Dona Antônia, né, com a chefia dessa casa velha. Então é um cenário da aristocracia carioca, dos fidalgas cariocas. Então, qual era a estrutura social, a dinâmica social do Brasil regencial naquela época? Nós tínhamos os latifundiários, nós tínhamos os homens livres e nós tínhamos os escravos. E nessa casa velha habitava não só a família fidalga da Dona Antônia e o seu filho, o Félix, como os agregados e os escravos. Então, nessa casa existiam muitos empregados, existiam os homens livres agregados e também existiam os escravos. Então, o que acontece? A sociedade brasileira da época está representada metaforicamente nessa casa velha. Então, o que o Machado de Assis quis representar, né, metaforicamente nessa obra, de acordo com os estudiosos? A casa velha, a mansão, o casarão ali no Rio de Janeiro, na verdade, ela simboliza o Império Brasileiro, o primeiro reinado, aquele que havia sido abdicado por Dom Pedro I. Por isso que era a casa velha.
Era o primeiro império que havia sido abdicado. A Dona Antônia, ela representa os latifundiários, tá? O Félix, o seu filho herdeiro, ele na verdade é o Dom Pedro II. E a Cláudia que é uma agregada que vive na Casa Velha, né, no casarão. A Cláudia, também chamada, tinha um apelido de Lalau, uma moça de 16 anos que havia nascido no ano de, curiosamente, né, no ano de 1822, o ano da proclamação, o ano da independência brasileira. A Cláudia, ela representa os homens livres. A Cláudia, ela tem a seguinte história, né? É o seguinte passado. Ela é uma moça que ela era órfã e ela foi adotada pela Dona Antônia. Então ela vivia na Casa Velha como uma verdadeira filha, né? Ela teve acesso à educação, a recursos materiais, ela tinha o lazer. Então, apesar de ter uma origem pobre e apesar de ser uma agregada, ela foi praticamente adotada pela Dona Antônia, né? E ela representa os homens livres na sociedade. E né, o contexto principal da história é que havia o narrador da história é um padre. Esse padre representa a classe mediana, mas também representa metaforicamente falando, representa uma parcela do clero que orbita os fidalgas, né, que orbita os aristocratas, os latifundiários brasileiros, para usufruir das benesses dessa aristocracia, desses fidalgas, em detrimento dos interesses dos populares, né? Então, o narrador da história é um padre, historiador, que é uma espécie de pesquisador acadêmico, e ele recorre à Casa Velha, procura a Dona Antônia para poder fazer estudos na biblioteca da casa, porque ele queria compilar materiais que pertenciam ao viúvo da Dona Antônia, o ex-assessor do Dom Pedro I, porque ele estava querendo escrever um livro sobre o Dom Pedro I e o Primeiro Império Brasileiro. Então ele, após uma relutância inicial da Dona Antônia, ele consegue convencer a Dona Antônia que seria um material de importância, essa produção que ele queria fazer, e passa a frequentar a casa diariamente para frequentar a biblioteca, e acaba almoçando, jantando na casa, conhecendo a dinâmica da casa. E eis que ele tem contato com o Félix, né, que é o filho da Dona Antônia, e também tem contato com a Cláudia, a Lalau. E ele é uma coisa interessante que, num primeiro momento, o padre, né, esse narrador que a gente não sabe o nome, ele se encanta com a Cláudia, né? Ele acha ela muito especial, muito bonita, simpática, e ele tem esse momento de amor por ela. Porém, ele descreve na narrativa que ele se contém porque ele sabia a posição clerical dele, não poderia se envolver amorosamente com ela. Então ele passa até a tentar exercer uma postura paternal em relação a Cláudia, né? E então ele começa a perceber que poderia estar havendo um envolvimento entre o Félix e a Cláudia, né? E eu não pretendo falar para não estragar, eu não gosto de fazer spoilers do livro, mas na verdade essa desconfiança de que há um clima de romance entre o filho da fidalga aristocrata latifundiária Dona Antônia, o Félix, com essa moça que, apesar de agregada e relativamente, né, praticamente adotada, de uma classe inferior, né? Ela não pertencia à classe aristocrata brasileira. Então é feita uma crítica social a respeito desse possível romance. E depois o desenlace do livro, né? O final também é surpreendente, vale a pena ler até o fim a obra, né?
Então, pessoal, eu fiz aqui, acho que as anotações que eu fiz são mais ou menos essas. E eu acho que é uma leitura que vale a pena, inclusive para quem nunca leu nada do Machado de Assis, eu acho que é um bom livro de entrada para conhecer e também eu acho muito interessante essa imersão nessa transição entre o período o primeiro reinado brasileiro e o segundo, o período regencial. Machado de Assis, que inclusive viveu, tendo nascido no ano de 1839, ele é uma pessoa que viveu o período regencial, né, o finalzinho, logo que havia nascido, mas que também viveu o Segundo Império, tendo sido inclusive um funcionário público, né, no período do imperial do Dom Pedro II, e que também viveu a fase da República Brasileira, que ocorreu em 1889, né? Então, os seus escritos sempre têm muito essa passagens contextuais do Segundo Império e também do período da República. Tá, pessoal? Então, essa é a indicação deste mês, novembro de 2024. Casa Velha, de Joaquim Maria Machado de Assis, escrito em 1885. Aliás, publicado em formato de folhetins em 1885, 1886. Provavelmente escrito antes de 1880, porque 1880 foi quando foi inaugurada a fase realista e esse livro é considerado da fase romântica de Machado de Assis. Tá, pessoal? Valeu, um abraço, obrigado por me ouvir e até a próxima.